Bolsonaro foi indiciado por crimes graves, mas Deltan, o que é esse tal de indiciamento? O que ele significa? Você não pode deixar de aprender isso agora. Isso não só porque o indiciamento do Bolsonaro é algo muito grave, mas também porque toda hora você vê notícias saindo na imprensa dizendo fulano foi indiciado, ciclano foi indiciado. Então essa é uma oportunidade única, imperdível, para você compreender melhor a realidade ao seu redor. O Bolsonaro ele foi indiciado junto com outras 36 pessoas pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de organização criminosa. As penas desses crimes somam um mínimo de 11 anos, mas podem ir até 28 anos de prisão. E agora eu vou direto ao ponto para você entender o que é o indiciamento, para você entender o que isso significa. Mas se você quer entender melhor o caso Bolsonaro, se tem ou não tem provas, quais são os problemas jurídicos do caso, se tem ou não tem crime, eu vou deixar aqui para você na descrição desse vídeo o link para você assistir a um outro vídeo em que eu trato disso. E não esquece, é claro, de seguir o nosso canal e de curtir também esse vídeo. Vamos lá! Para você entender o que é indiciamento, você tem que entender um pouquinho sobre como que acontece uma investigação criminal. Quando existem indícios ou indicativos da existência, da ocorrência de um crime, a polícia ou o Ministério Público devem instaurar aquilo que chama de investigação criminal. A investigação criminal vai apurar, vai investigar, vai descobrir se aconteceu um crime, quem que é o autor do crime e vai coletar provas. Isso tudo é formalizado num procedimento. Se esse procedimento é conduzido pela polícia, instaurado pela polícia, ele é chamado de inquérito policial e tem uma abreviação que a gente usa para inquérito policial, que é o IPL. Já se esse procedimento de investigação é instaurado pelo Ministério Público, ele é chamado de procedimento de investigação criminal e aí a abreviação pela qual a gente chama o procedimento de investigação criminal é o PIC, né? De procedimento e de investigação C de criminal. Esses procedimentos eles seguem regras legais. Essas regras elas são estabelecidas no Código de Processo Penal e também em normas do Ministério Público, por exemplo, do Conselho Nacional do Ministério Público ou ainda dos conselhos de cada ramo do Ministério Público. Diante de indícios de crimes que venham da imprensa, que venham de cidadãos, venham da CGU, do TCU, do COAF ou de outra origem qualquer, a polícia e o Ministério Público não precisam necessariamente instaurar uma investigação. A apuração só deve ser iniciada quando existe aquilo que chama de justa causa, que são indícios mínimos, suficientes, que justifiquem o começo de uma investigação e você submeter alguém a uma investigação criminal. Quando falta justa causa, pode haver a colheita de informações ou provas preliminares adicionais pelo Ministério Público, pela polícia, e aí sim, em seguida, a autoridade pode instaurar a investigação ou entender que é o caso de encerrar o caso, que chama de arquivar o caso. Quem promove o arquivamento de uma investigação é sempre o Ministério Público e a sua decisão de arquivar um caso criminal passa por um controle, que pode ser do Poder Judiciário ou então de uma instância superior do Ministério Público. A única exceção a essa regra é quando o arquivamento é feito diretamente pelo Procurador-Geral da República perante o STF. Aí o STF não pode discordar, tem que simplesmente arquivar o caso. Esse é o entendimento aí unânime ao longo de décadas do próprio Supremo Tribunal Federal. Se a polícia ou o Ministério Público decidir instaurar uma investigação, passam a ser colhidas informações e provas que podem confirmar ou desconfirmar a hipótese de que houve um crime ou ainda sobre quem é autor daquele crime, quem é o responsável por aquele crime. A investigação ela se encerra quando o crime e a autoria do crime estão comprovados, caso em que a polícia pode indiciar o investigado, que vira então indiciado. A investigação também pode ser encerrada quando se conclui que o caso deve ser arquivado, deve ser encerrado por alguma razão qualquer. Por exemplo, porque existe prova de que o crime não existiu ou não há prova suficiente sobre a existência do crime e sobre quem é o responsável pelo crime. Existem ainda outras razões para o arquivamento, para o encerramento de uma investigação, como a prescrição do caso criminal, que acontece quando demora muito tempo a investigação e aí tudo vai por ralo abaixo, ou ainda quando morre o responsável, o autor do crime. Também se encerra aí nesse caso a investigação. Se houver provas suficientes de um crime, isto é, se houver provas suficientes para submeter alguém a um processo criminal por um crime, aí a polícia indicia o investigado, dizendo que aquele indiciado é o provável autor do crime. Nesse momento, o investigado vira indiciado.
Então, o indiciamento é a conclusão da autoridade policial de que uma determinada pessoa investigada é a provável autora de um certo crime. Como resultado, a autoridade policial indicia o investigado, que passa a ser chamado, como eu disse, de indiciado. Isso não significa que a pessoa venha a ser acusada necessariamente. Não significa que ela venha a se tornar ré, que venha a ser condenada ou venha a ser considerada culpada. Vamos avançar um pouquinho mais para você entender melhor por que eu estou falando isso. Se o Ministério Público, do mesmo modo que a autoridade policial, concluir que existem provas suficientes em relação ao investigado ou indiciado, o Ministério Público vai apresentar para a Justiça uma acusação criminal formal. E essa acusação criminal formal ela é chamada tecnicamente de denúncia. Com a denúncia, o investigado ou indiciado ele vira acusado ou denunciado. Então vejam, a pessoa era investigada, virou indiciada e aí passou a ser acusada ou denunciada. Presta atenção na nomenclatura. O investigado ou indiciado vira acusado ou denunciado quando a acusação criminal, a denúncia é oferecida pelo Ministério Público. Em seguida, o juiz vai examinar aquela denúncia e se ele concordar que existe justa causa, ou seja, que existe prova suficiente para começar um processo criminal, o juiz vai emitir uma decisão que se chama de recebimento de denúncia. Essa é uma decisão em que ele olha para a denúncia, para a acusação criminal e diz, olha, faz sentido começar um processo criminal contra essa pessoa. E aí, por meio dessa decisão, que ele chama de recebimento de denúncia, ele dá início ao processo. Com isso, aquela pessoa que era acusada ou denunciada passa a ser chamada de ré. A pessoa passa a ser o réu num processo criminal. Ao longo desse processo criminal instaurado com essa decisão judicial, o réu vai ter várias oportunidades para se defender, para apresentar provas, para produzir provas, e ao final o juiz vai emitir uma sentença. Na sentença, o juiz vai analisar as alegações e provas produzidas por ambas as partes, acusação e defesa, e se houver prova, para além de qualquer dúvida razoável, de que o réu praticou crime, aí o juiz vai condenar o réu, especificando as penas que ele vai cumprir. Quando existe uma condenação, o réu passa a ser chamado, adivinhe, de condenado. Se não houver prova suficiente para a condenação, o réu é absolvido pelo juiz na sentença. Condenação e absolvição não são as únicas possibilidades aqui, eu estou simplificando. O caso ainda pode ser anulado ou pode ser extinto por outra razão. Qualquer que seja a sentença, as partes podem recorrer. Haverá, a partir da primeira instância, 3 instâncias de revisão e podem ser apresentados diversos recursos. Segundo o entendimento atual do STF, o réu só pode ser preso após o julgamento de todos os recursos em todas as instâncias, em regra. Em regra, tem que esperar tudo isso. Isso pode demorar um monte quando o réu responde solto ao processo. Pode até demorar, gente, mais de 20 anos. Contudo, isso não acontece, é claro, no caso Bolsonaro. Por quê? Porque ele está sendo investigado diretamente perante o STF. Então não tem para quem recorrer de uma eventual condenação proferida lá, porque a última instância é diretamente o Supremo Tribunal Federal. Embora o STF sente em cima dos casos de corruptos, não julgue rapidamente os casos de corruptos. Embora o STF esteja garantindo a impunidade em massa dos réus corruptos, ele tem sido muito rápido e enérgico no julgamento de casos envolvendo a direita, como o caso Daniel Silveira, julgado em coisa de 1 ano, os casos dos réus do 8 de janeiro, julgados também em menos de 1 ano, e agora o caso do Bolsonaro. Quando o processo se encerra, ou seja, quando não cabem mais recursos, fala-se que o processo transitou em julgado. Se a condenação transitar em julgado, o réu que era condenado se torna, enfim, chamado de culpado. Preste atenção, então, na nomenclatura correta para designar o autor de um crime. Primeiro é investigado, depois ele é indiciado, em seguida ele se torna acusado ou denunciado. Quando acontece o recebimento da denúncia criminal, o acusado ou denunciado se torna réu e com a sentença o réu se torna condenado. Ao fim do processo, o réu condenado, quando não tem mais nenhum recurso, ele se torna então finalmente culpado. Uma coisa muito importante para você entender é que se houver dúvida sobre a responsabilidade do investigado ou do indiciado pelos crimes, lá no momento de decidir se acusa ou não criminalmente o investigado, o Ministério Público, a regra é que o Ministério Público deve avançar e acusar se existe algum tipo de dúvida. Já no final do processo, se o juiz tiver qualquer dúvida sobre a responsabilidade do réu, aí a regra é contrária, aí o juiz deve absolver. Vejo então que a balança da justiça, ela pesa em favor da acusação no momento do começo do processo, mas pesa em favor da absolvição, em favor do réu no final do processo.
Contudo, meus amigos, no caso Bolsonaro, pelo teor das declarações que nós vemos na imprensa, declarações dos porta-vozes do Supremo, de pessoas falando em nome de ministros do Supremo Tribunal Federal, a balança da justiça, nesse caso Bolsonaro, está desde já fortemente inclinada, se não decidida, pela condenação de Bolsonaro antes mesmo dele apresentar a sua defesa. Então, agora que você tem conhecimento para entender o que significa que Bolsonaro foi indiciado, a polícia deu a conclusão dela, apontando que Bolsonaro foi o provável autor de crimes e agora caberá ao Ministério Público avaliar o indiciamento e o Ministério Público avalia não só aquele relatório policial em que a polícia indiciou Bolsonaro, mas analisa de forma mais ampla os fatos e as provas existentes ali no relatório policial e em todo o caso criminal. E o Ministério Público ele pode adotar uma de 3 posições aí basicamente. Ele pode decidir acusar Bolsonaro, ele pode decidir também arquivar o caso por entender que não existem provas para essa acusação, ou o Ministério Público pode pedir medidas de investigação, diligências adicionais para que o caso seja melhor apurado, melhor investigado, melhor esclarecido. E o que você acha que vai acontecer a partir de agora? O que você acha que o Ministério Público vai fazer? Vai arquivar? Vai acusar? Ou vai pedir novas diligências, medidas investigativas para esclarecer melhor esse caso? Conta aí para mim nos comentários. E para que mais gente possa entender o significado do indiciamento do Bolsonaro, curte e compartilhe o vídeo aí. E aproveita e segue o canal, porque eu quero que essa seja a sua casa. Sinta-se à vontade para deixar e desejar o seu comentário, para deixar alguma dúvida que você tenha sobre esse assunto e para interagir com essa comunidade de pessoas aqui do canal indignadas com a injustiça que vem acontecendo dia sim, dia também no nosso Brasil.